Alguma vez parou a meio do seu dia, talvez a meio de um passeio ou a tentar levantar um saco de compras que antes não lhe pesava nada, e sentiu uma pontada de surpresa por já não ter a mesma força de antes? Não é uma dor aguda, é algo mais subtil. É a hesitação antes de se baixar para apanhar algo do chão, ou a necessidade de pedir ajuda para abrir um frasco teimoso. Esta perda de força, que muitas vezes aceitamos como uma parte inevitável do envelhecimento, tem um nome: sarcopenia. É um ladrão silencioso que, ano após ano, nos rouba um pouco da nossa independência, da nossa vitalidade e da nossa confiança. É o medo de uma queda, a frustração de não conseguir acompanhar os netos, a sensação de que o nosso corpo já não nos obedece como antes. Mas e se eu lhe dissesse que uma parte da solução pode estar escondida na sua chávena de café matinal? Sim, nesse ritual reconfortante que a maioria de nós acarinha. Neste vídeo, vamos descobrir que alimento simples pode adicionar ao seu café para começar a travar esta perda muscular. E vamos explorar outros hábitos fáceis e prazerosos que podem devolver-lhe a força e a energia que pensa ter perdido para sempre. Fique comigo até ao fim, porque tenho uma dica surpreendente sobre um ingrediente que tem na sua cozinha e que pode ser um dos seus maiores aliados. Vamos então começar por esse pequeno grande segredo que pode transformar o seu café da manhã. Todas nós conhecemos o prazer de uma boa bica ou de um galão quente logo pela manhã. É o nosso momento, o nosso ritual para começar o dia com o pé direito. Agora imagine que, com um gesto tão simples como adicionar açúcar ou leite, poderia estar a dar aos seus músculos a matéria-prima de que eles precisam desesperadamente para se manterem fortes. O que é este ingrediente mágico? Falo do colagênio em pó, mais especificamente, dos péptidos de colagênio hidrolisado. Talvez já tenha ouvido falar de colagênio para a pele, para atenuar as rugas e dar mais firmeza ao rosto. E é verdade, ele faz isso. Mas a sua função vai muito, muito para além da beleza exterior. O colagênio é a proteína mais abundante no nosso corpo. É, literalmente, a cola que une tudo: a pele, os ossos, as cartilagens, os tendões e, claro, os músculos. Pense nele como a estrutura de um edifício. Sem vigas e cimento fortes, o edifício torna-se frágil e instável. O mesmo acontece com o nosso corpo. A partir dos 30 anos, a nossa produção natural de colagênio começa a diminuir. E depois dos 60, essa quebra é acentuada. É por isso que as articulações começam a doer mais, a pele fica mais flácida e os músculos perdem volume e força. Adicionar uma colher de péptidos de colagênio ao seu café é uma forma incrivelmente fácil de contornar este problema. Por que no café? Porque os péptidos de colagênio de boa qualidade não têm sabor, cheiro e dissolvem-se completamente em líquidos quentes. Não vai alterar em nada o sabor do seu precioso café. É um hábito que se integra perfeitamente na sua rotina sem exigir esforço ou mudança. Em vez de ter de se lembrar de tomar mais um comprimido, simplesmente enriquece algo que já faz todos os dias. E o que acontece quando o faz? Está a fornecer ao seu corpo os aminoácidos essenciais, como a glicina e a prolina, que são os blocos de construção necessários para reparar e construir tecido muscular. Não se trata de se tornar uma atleta de alta competição. Trata-se de ter força para as coisas do dia a dia. Trata-se de conseguir levantar o seu neto ao colo sem sentir aquela dor nas costas. Trata-se de poder carregar os sacos do Pingo Doce ou do mercado local desde o carro até casa, sem ter de parar a meio para descansar. Trata-se de se levantar de uma cadeira ou do sofá com agilidade, sem precisar de se apoiar com as duas mãos. É sobre manter a sua autonomia e a sua qualidade de vida. Conheço a história de uma senhora, a dona Amélia, que começou a fazer isto por conselho de uma amiga, mas a pensar nas dores do joelho. Ao fim de alguns meses, não só sentia menos desconforto ao caminhar, como reparou em algo que a surpreendeu. Conseguia cuidar do seu pequeno jardim, que já tinha quase abandonado, porque não tinha força para se baixar e levantar repetidamente. Voltou a sentir o prazer de mexer na terra, de cuidar das suas flores,
algo que lhe dava uma alegria imensa. Foi uma pequena mudança que lhe devolveu uma grande paixão. Ao escolher um suplemento, procure por péptidos de colagênio hidrolisado, pois esta forma é mais facilmente absorvida pelo corpo. Geralmente, 1 a 2 colheres de medida por dia é o suficiente. Mas o colagênio, sendo uma proteína, lembra-nos de um ponto ainda mais vasto e crucial: a importância da proteína em todas as nossas refeições, especialmente ao pequeno almoço. Durante a noite, o nosso corpo entra num estado de jejum e, se não lhe dermos proteína logo de manhã, ele pode começar a ir buscá-la onde ela existe, aos nossos músculos. Por isso, para além do seu café batizado, pense em enriquecer o seu pequeno almoço. Um ovo cozido ou mexido, uma fatia de queijo fresco, um iogurte grego natural, que é riquíssimo em proteína. Esqueça a ideia de que o pequeno almoço tem de ser só pão com manteiga e um galão. Pense nele como a primeira oportunidade do dia para construir força. Se combinar o seu café com colagênio com um pequeno almoço mais rico em proteína, está a dar um murro na mesa e a dizer à sarcopenia: aqui não te instalas. Está a começar o dia a construir, em vez de a perder. E esta sensação de controlo sobre o seu próprio corpo e a sua saúde é, por si só, incrivelmente poderosa e rejuvenescedora. Mas fortalecer os nossos músculos não depende apenas do que pomos no café ou no prato do pequeno almoço. É uma estratégia que se tece ao longo do dia, com escolhas inteligentes e prazerosas, muitas delas já enraizadas na nossa maravilhosa cultura portuguesa. Vamos falar sobre o poder que se esconde nos nossos pratos mais tradicionais. Muitas vezes procuramos soluções em alimentos exóticos e caros, quando temos um tesouro na nossa própria gastronomia. Pensemos no peixe. Portugal é um país de mar, e o peixe faz parte da nossa alma. A sardinha, o carapau, a cavala, o nosso fiel amigo bacalhau. Estes peixes não são apenas deliciosos, são autênticas potências de proteína de alta qualidade, a matéria-prima essencial para o músculo. Mas não é só isso, são também riquíssimos em ômega 3, um tipo de gordura saudável com um poderoso efeito anti-inflamatório. Com o avançar da idade, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau, que acelera a degradação muscular. Ao comer peixe gordo 2 a 3 vezes por semana, não só está a dar blocos de construção aos seus músculos, como também está a combater a inflamação que os destrói. Imagine um prato de sardinhas assadas na brasa com uma salada de pimentos, ou umas pataniscas de bacalhau, feitas com mais peixe e menos farinha. Ou um carapau grelhado com batata cozida e legumes. São refeições que nos sabem a casa, a tradição, e que ao mesmo tempo estão a trabalhar a nosso favor, a proteger a nossa força. Outro pilar da nossa alimentação são as leguminosas: o grão de bico, o feijão frade, o feijão branco, as lentilhas. Quantas sopas, guisados e saladas maravilhosas não fazemos com eles? As leguminosas são uma fonte fantástica de proteína vegetal, fibra e inúmeros micronutrientes. Uma boa sopa rica, como uma sopa da pedra ou um rancho, é muito mais do que comida de conforto. É uma refeição completa que fornece a energia e a proteína necessárias para manter a massa muscular. Uma simples salada de feijão frade com atum e cebola picada é um almoço rápido, econômico e um verdadeiro impulsionador de músculo. Ao focarmos nestes alimentos, não estamos a fazer uma dieta restritiva ou a comer coisas sem sabor. Pelo contrário, estamos a celebrar o melhor da nossa cozinha, a cozinha mediterrânica, que é reconhecida em todo o mundo como uma das mais saudáveis. Contudo, a alimentação é apenas uma parte da equação. A outra, igualmente crucial, é o movimento. E aqui, por favor, tire da cabeça a imagem de um ginásio cheio de máquinas complicadas e pessoas a suarem bica. O movimento mais importante para a nossa saúde muscular é aquele que se integra na vida, o movimento funcional. É o tipo de força que nos permite viver de forma independente e segura. Podemos começar com algo tão simples como o teste da cadeira. Sentada na beira de uma cadeira firme, sem braços, cruze os braços sobre o peito e levante-se. Depois, sente-se novamente.
Tente fazer isto 5 a 10 vezes seguidas. No início, pode custar, pode precisar de dar um balanço, mas com a prática vai ver que se torna mais fácil. Este exercício fortalece os maiores músculos do nosso corpo, os das pernas e dos glúteos, que são essenciais para caminhar, subir escadas e manter o equilíbrio. Outra ideia. Enquanto espera que a água para o chá ferva, encoste-se ao balcão da cozinha e fique na ponta dos pés, mantendo a posição por uns segundos e depois baixe. Repita 10 a 15 vezes. Isto fortalece as suas pernas e os gêmeos, o que ajuda imenso na estabilidade ao andar e previne quedas. Não precisa de halteres. 2 latas de grão ou 2 pacotes de 1 quilo de arroz podem servir perfeitamente para fazer alguns exercícios simples para os braços enquanto vê a sua novela preferida. Sentada confortavelmente, levante os pacotes de arroz à altura dos ombros, como se estivesse a levantar sacos de compras. A chave é a consistência, não a intensidade. Mais vale fazer 10 minutos de exercícios simples todos os dias do que ir ao ginásio uma vez por mês e ficar com dores durante uma semana. Estes pequenos atos de resistência dizem aos seus músculos: eu preciso de vocês, não se reformem ainda. E os músculos respondem, mantendo-se ativos e fortes. É este tipo de força que lhe permite brincar no chão com os netos e levantar-se depois sem ajuda, que lhe permite carregar as suas próprias malas numa pequena viagem, que lhe dá a confiança para continuar a viver a vida nos seus próprios termos. E agora, chegamos àquele pequeno segredo que prometi no início, algo tão comum em todas as casas portuguesas que muitas vezes nem pensamos nele como um medicamento poderoso. Falo do nosso ouro líquido, o azeite. Mas não um azeite qualquer. Falo de um bom azeite virgem extra, de qualidade. Todas sabemos que o azeite é saudável para o coração e delicioso a temperar uma salada ou a regar um bom peixe grelhado. O que talvez não saiba é que ele é um aliado potentíssimo na luta contra a perda muscular. Como? Através de um composto com um nome complicado chamado oleocantal. Este composto, que é o que por vezes nos dá aquela sensação picante na garganta quando provamos um azeite novo e de qualidade, tem propriedades anti-inflamatórias notáveis, muito semelhantes às do ibuprofeno. Como vimos, a inflamação crônica é uma das grandes vilãs do envelhecimento muscular. Ela cria um ambiente hostil no nosso corpo que leva à degradação das fibras musculares. Ao usar generosamente um bom azeite virgem extra na sua alimentação diária, não está apenas a adicionar sabor. Está a tomar, de forma natural e deliciosa, uma dose diária de anti-inflamatório que protege os seus músculos de dentro para fora. Portanto, aquele gesto tão português de regar a sopa, o bacalhau, a salada com um bom fio de azeite é um ato de saúde profundo. É um ritual que protege o seu coração, o seu cérebro e, sim, a sua força. Então vamos juntar todas as peças deste puzzle. Imagine como o seu dia se pode transformar com estas pequenas mudanças. Começa amanhã com o seu café ou galão, agora enriquecido com uma colher de colagênio, que alimenta os seus músculos e articulações. Ao pequeno almoço, acrescenta um ovo ou um pouco de queijo fresco. Ao almoço, saboreia um belo prato de peixe grelhado com legumes, tudo regado com um excelente azeite. À meio da tarde, enquanto o telejornal dá as notícias, levanta-se e senta-se da sua cadeira 10 vezes. Ao jantar, delicia-se com uma sopa rica de leguminosas. Nada disto soa a sacrifício, pois não. São pequenos gestos, integrados na nossa cultura e no nosso dia a dia, que juntos criam uma poderosa fortaleza contra a fragilidade. Lembre-se, o objetivo não é voltar a ter a força que tinha aos 20 anos. O objetivo é ter a força de que precisa para viver os seus 60, 70, 80 anos e mais, com alegria, com independência e com a capacidade de continuar a fazer as coisas de que mais gosta. Nunca é tarde para começar. O nosso corpo tem uma capacidade de resposta e de regeneração fantástica, mesmo numa idade mais avançada. Cada escolha saudável que faz é um investimento na sua qualidade de vida futura. A força que constrói hoje é a independência que garante para amanhã. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já conhecia o truque do colagênio no café?
Qual destes hábitos já faz parte da sua rotina ou qual pensa em experimentar? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração de que outra mulher precisa para começar a cuidar de si. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu alguma esperança ou uma boa ideia, por favor, deixe um gosto. É um pequeno clique para si, mas ajuda imenso a que esta mensagem chegue a mais mulheres como nós, que merecem viver esta fase da vida no seu melhor. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas e conselhos para uma vida longa, saudável e feliz. Lembre-se sempre, a verdadeira força não reside apenas nos músculos, mas na sabedoria e na vontade de cuidar de si mesma. A cada dia. Um grande beijinho e até a próxima.